Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo
na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma das oportunidades mais extraordinárias que recebemos, a oportunidade da salvação. O tema da minha mensagem é: a salvação chegou. E eu vou mostrar a você que ela chega sob diversos modelos, sempre trazendo a mesma direção, sempre colocando as pessoas no mesmo trilho, mas de formas diferentes. Então eu separei algumas formas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, ouvir, anotar, depois assistir de novo, pois essa mensagem vai ficar gravada. E eu quero começar pelo segundo livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido, é verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso. Se não poderiam ser contemporâneos, mas não.
A salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta no modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais.